Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos possam estar muito bem, animados para mais uma aula, né? E preparando para a realização das nossas avaliações, que já é no próximo mês, tá bom? Vamos lá para a nossa aula, então? Bom, o Colégio Estadual Martiniano de Carvalho, a professora Esther, do sétimo ano. E como nós já iniciamos, né? Nós vamos falar nessa manhã sobre contos populares, tá bom? É um conteúdo da hora, que todos nós vamos aprender bastante com esse conteúdo. O conteúdo, como eu já disse a vocês, é sobre conto popular, correto? E nós temos aqui, eu deixei para vocês, o objetivo. Qual que é o nosso objetivo ao estudar conto popular? O objetivo é possibilitar a inserção do educando, que são vocês, no mundo da leitura prazerosa. Nós temos que aprender a ter prazer na leitura, incentivando sua imaginação criadora e abordando a vida concreta numa linguagem familiar e acessível, certo? Então vamos lá. Primeiro eu quero deixar para vocês quais são as características do conto popular. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. É como se você estivesse assistindo um filme e quando você chegasse à sala de aula, você fosse contar esse filme. O filme lá na televisão gastou 3 horas. Mas aqui você contando em sala de aula, você gastaria 15, 10 minutos para contar o filme? Então é isso que nós estamos, a principal característica do conto. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo da história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos apresentar um pouco mais sobre esse gênero narrativo, certo? Aí vem aqui para vocês, olha, o conto apresenta as seguintes características. Ele tem espaço delimitado. Ah, professor, o que é esse espaço delimitado? É o local em que se desenvolve a história, né? Ele tem um local que se desenvolve a história que é delimitado, como uma determinada casa, rua, parque, praça e outros. E isto acontece pelo fato de que o conto ser uma narrativa breve em que não é possível se falar em muitos espaços diferentes. Então, eu tenho que colocar ali na certa rua, em certa casa, em certo prédio, eu tenho que deixar ali o conto realizar apenas naquele mesmo lugar. Ele tem um tempo marcado. O tempo do conto é marcado. Isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. Esse tempo ele pode ser dividido em cronológico, psicológico. O que é cronológico, esse tempo cronológico? Quando as coisas acontecem numa sequência normal de horas, dias e anos. A menina nasceu, cresceu, envelheceu e morreu. Essa é a sequência normal. Psicológico, quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de um personagem. Ah, a Mariazinha nasceu na rua Maria Ramos, no dia 31 de dezembro, no dia 4 de janeiro, ela já estava realizando o seu casamento. Isso é o quê? Da imaginação. Tem também o narrador. A história do conto é contada por um narrador que pode ser. Esse narrador, ele pode ser observador, ou seja, ele está contando a história, certo? Ele conhece tudo da história, mas ele não participa da história. Ele pode ser o narrador personagem, aquele que além de narrar a história, também é um dos personagens. Pode ser o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? Aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela, certo?
Aí vem os personagens. Quais são os personagens do conto? O conto contém poucos personagens, porque como é um texto breve, não é possível incluir muitos participantes na história. Os personagens podem ser principais ou secundários. Tem o enredo. O conto apresenta sempre um enredo, que é um problema ou situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. Ele pode ser linear. O que é o linear, professora? É quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja, tem apresentação, desenvolvimento, um momento de tensão que causa aquele suspense, o clímax e a solução, que é o desfecho da história. Isso é um enredo linear. E o não linear é quando os fatos não seguem uma sequência lógica. Ou seja, em vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela sua solução. E os acontecimentos são narrados ao longo do conto, certo? Então, todas essas informações aqui eu tenho para vocês estudarem e aprender o que é um conto popular. Na próxima aula, logo abaixo aí, nós vamos trabalhar algumas atividades relacionadas ao conto, certo? Então, que vocês possam rever esse vídeo que eu estou gravando para vocês, ler os textos informativos também, tá bom? Para que vocês possam exercer as atividades, executarem as atividades com bastante atenção e bastante compreensão, ok? Qualquer dúvida podem me procurar, que eu estou à disposição de todos vocês. Um abraço a todos e até a próxima aula.